Olá, gente! Bom dia, boa tarde! Bem na hora do almoço, estamos aqui para uma live incrível com a doutora Leila. Vou esperar aqui para chamar a Leila. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só um minutinho, gente. Aí. Leila, acabei de adicionar você aqui. Dá uma olhadinha se chegou aí o convite. Isso. Olá! Olá, tudo bem, Carol? Tudo bem. Antes da gente começar, deixa eu só conferir aqui com o pessoal que está aqui, se está ouvindo o som, se está tudo certo. A live vai ficar gravada, viu, Leila? Eu vou deixar ela lá no perfil, porque eu sei que esse é um horário que não é um horário assim de muita gente, Sim, mas o importante é o trabalho, né? A gente fazer o trabalho, deixar aqui nossa contribuição. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre manipulação emocional e as ameaças que te impedem de sair de uma relação, de um casamento, de uma relação mais séria, tá? A doutora Leila é advogada especialista em divórcio, por isso eu a convidei como minha parceira, uma vez que agora eu estou focando em mulheres divorciadas, em mulheres que estão passando pelo processo de separação no processo terapêutico, tá? Então, sejam bem-vindos. Já já eu vou passar aqui a palavra para a Leila. Posso chamar de Leila mesmo? claro, por favor, eu prefiro. É engraçado que já tem um tempo que eu e a Leila a gente conversa, né, Leila? Sim, a gente troca umas ideias, até porque a nossa linha, né, de abordagem é muito parecida, né, Carol? Né? Sim, E eu acho que também o que nos identifica é exatamente que nós duas passamos por esse processo, sim, né? com Passamos pelo processo do certeza. divórcio, a decisão e tudo, então a gente fala com propriedade, a gente sabe como que isso funciona na prática também, né? Exatamente. A Leila é minha conterrânea, né, Leila? Sim, verdade. Você mora em Curitiba ou São José? São José, né? Eu Dos moro em São Pinhais? José dos Pinhais. Aham, nasci em Curitiba, também morei lá um tempo, mas moro já há alguns anos em São José dos Eu também Pinhais. nasci em Curitiba e morei até os 10 anos aí em São José. É, Uhum. Então, estamos juntas. E estamos. depois, no final, você vai deixar seus dados, seu perfil. Você atende online, né? Atendo online, né? Atendo presencial no escritório também, mas hoje em dia, assim, os atendimentos online têm dominado, Crescido, né? Então, né? a Eu atuação a também. gente consegue. E os próprios processos hoje em dia são eletrônicos, né, Ah, Carol? Então, isso, né, não modernizou, né? impede totalmente. Audiências online também estão totalmente possível. Ai, que bom. Então, gente, é o seguinte: eu sei que quando a gente está finalizando um processo de relacionamento, de casamento, vamos colocar aqui, já que nós falamos muito do divórcio, nós vamos abordar as questões jurídicas que envolvem tudo isso também, né? A gente sabe que muitas mulheres, elas se sentem incapazes de sair. Elas se sentem paralisadas para tomar a decisão pelo fim da relação. E muitas delas, elas vão sofrendo um bombardeio na própria autoestima por causa da relação. E essas mulheres, elas veem a sua autoconfiança minada. Então, elas não acreditam, elas não têm fé nelas em si, né, em si mesmas. E junto de tudo isso, o foco aqui é mulher, tá, Nicolas? Seja bem-vindo, seja aqui, mas como nosso público é mulher, nós vamos estar nos referindo a mulheres, tá bom? Mas é a mesma situação. Mas aí nós sabemos que as mulheres elas passam por essa situação de baixa autoestima, baixa autoconfiança, e principalmente se elas vierem de relações que foram tóxicas, abusivas, com pessoas manipuladoras, elas vão ter mais dificuldade de sair do casamento. Isso é verdade aí? Você vê isso aí também nas suas consultas, doutor? Com certeza, Carol, com certeza. Essa toxicidade, né? Ela se estende. Ela não é só durante o relacionamento, né? E o que eu percebo dos meus atendimentos? Eu atendo muitas mulheres assim que me procuram e eu entendo que é o momento ideal quando ela
percebe que vai ter que sair daquela relação. Não tem outra e procura o auxílio jurídico. E ela procura o auxílio jurídico exatamente para saber dos direitos, que no meu ponto de vista é o momento perfeito. Exatamente para não ficar cedendo a isso, né? Mas o que eu percebo, essa toxicidade, ela se estende, sabe? E nesse momento, realmente, de que ela expõe pela primeira vez que quer se separar, aí ele se intensifica, né? Aí as manipulações, o emocional daí aumenta, se expande daí realmente, né? Daí já envolvendo questões de direito, daí fragiliza. Né? Fragiliza totalmente. É claro, né? Às vezes uma consulta jurídica, ela já esclarecida dos direitos, né? Se fortalece também. Mas, certamente, essa toxicidade, ela se estende e se intensifica no momento da decisão. Sim, e é por isso que é tão importante, gente, o acompanhamento com pessoas que entendem como é a dinâmica dessas relações. Por quê? Quando você, por exemplo, a mulher está em acompanhamento comigo, eu já sei falar o passo a passo do que vai acontecer. Eu falei, olha, calma que vai ser assim. Olha, agora ele vai voltar. Exatamente. Ele tá vendo que tá te perdendo e ele vai voltar. Então, assim, existe um comportamento, a gente não pode falar que é igual para todos, porque os seres humanos são diferentes e é muito subjetivo, mas existe um comportamento padrão, sim. E é desses comportamentos padrões, emocionalmente, que a gente vai falar um pouco e vai falar como que você pode se proteger juridicamente, porque eles contam muitas mentiras e você acredita. Isso é o pior. E você acredita, né? E por acreditar, você fica paralisada. Essa sensação de paralisia, né? Então, gente, eu sei que nós estamos com poucas pessoas na live. Eu sei que esse tema é muito importante. Então, se você está aqui, manda para aquela amiga. Tem um aviãozinho aí no canto direito inferior. Pode mandar esse conteúdo para sua amiga receber e traz ela para cá. De toda forma, o conteúdo vai ser depois fixado no feed. Eu vou compartilhar com você como colaboradora. Então, vai ficar no meu feed. Se você quiser, obviamente, vai ficar no seu também. Tá? Então, primeira coisa, o que é a manipulação? Porque as pessoas elas não têm consciência. E as perguntas, gente, vamos deixar mais para o fim, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio aqui e ficar bem bonitinho, bem bom para todo mundo, tá? As pessoas não sabem o que é manipulação. E pior, que nosso histórico feminino, de mulher, a gente tem essa natureza. Nós somos mais acolhedoras, nós somos mais amorosas, cuidadoras. E aí a gente começa a justificar comportamentos que, em tese, seriam injustificáveis. Exemplo. Mas ele é muito nervoso quando ele está com problema financeiro, é por isso que ele é assim. Porque o pai dele, ele não teve pai, ele não teve mãe, por isso que ele é nervoso assim. Não é? Sim, acho que parece que sempre tem uma justificativa para a atitude do outro, né? Isso. Sim. E a mulher faz muito isso, muitas vezes. Porque ela se sente uma guardiã do relacionamento. Então ela fala assim, não, eu preciso passar por isso, minha mãe aguentou essas coisas, muitas vezes vem já de padrões repetitivos. Sim. Então ela fala, não, minha mãe aguentou tanta coisa, eu vou aguentar também, eu preciso suportar. Então a pessoa, ela não tem consciência do que é exatamente uma manipulação. E eu vou conceituar aqui o que é manipulação. Então manipulação é toda vez que uma pessoa, ela usa de palavras, gestos ou atitudes com você. Às vezes ela simula, inclusive, ela finge ali sentimentos e emoções para conseguir alcançar o que ela quer. Certo? É basicamente isso que é a manipulação emocional. No viés jurídico, manipulação emocional é uma forma de violência psicológica? É uma forma de violência também, né? Em especial nesse momento que a mulher decide separar, né, que eu falei que às vezes fomenta muito mais as situações, essa manipulação, ela pode ser entendida sim como um crime, é uma lesão, né? Moralmente ela acaba se tornando, né? Então, assim, claro, dependendo das circunstâncias, da situação, às vezes até mesmo a gente precisa entrar com uma medida de separação de corpos, né?
Por quê? Às vezes, dependendo da situação, a mulher ela fica presa naquilo, às vezes ela não tem para onde ir, tem a questão dos filhos, né? E ao mesmo tempo fica ali, né, o marido fazendo aquela pressão psicológica, uma violência psicológica, porque a violência, né, quando a gente fala em violência, a gente pensa numa violência física. Mas às vezes a psicológica ela é pior. Né? Ela vai depredando a pessoa, ela destrói. Então, assim, dependendo das circunstâncias, sendo comprovado tudo, um instantinho. Sendo comprovado toda essa situação, também é possível, né, isso. Então, hoje em dia, o direito de família, assim, ele tem acolhido muitas situações, assim, nesse sentido, sabe? Antigamente, parecia, assim, que era uma coisa, assim, mais quadradinha, o divórcio, você precisava até expor um motivo, era muito mais, né, complexo e até infringir até a intimidade da pessoa. Hoje em dia, não, basta você querer. Então, assim, basta um lado querer. Basta um lado querer. Né? Inclusive, uma das manipulações acaba sendo essa, sabe, Carol? Pegando o gancho nisso, eu não né? vou dar, né? Eu não vou dar o divórcio. Sim. Ah, você quer, mas eu não vou assinar o divórcio. E às vezes a mulher, ela já está fragilizada, que ela não consegue raciocinar nem o óbvio, né? Sim. Porque pelo momento que ela está. Então, assim, ela não consegue nem parar para pensar, mas espera aí, como assim? Eu vou ficar, então eu vou ter que ficar casada pro resto da vida porque ele não quer? Jamais isso, né? Tanto é que mesmo no processo litigioso, nós pedimos uma liminar. O juiz, antes de analisar todas as outras circunstâncias, partilha, guarda, alimentos, ele já é possível decretar de imediato o divórcio, né? Porque não existe nada que obrigue a mulher, né, ou o homem no caso, né, qualquer um dos dois, se manter casados, né? Se não é principalmente se a relação tiver tão ruim, tão tóxica, a ponto da mulher estar pensando no suicídio, porque eu já peguei mulheres aqui fragilizadas num nível extremo, numa depressão profunda, onde ela não acredita mais que ela pode conseguir sair, sabe? Sim. Ela não se vê como um ser autônomo, parece que ela é uma extensão daquele homem. É muito assim, sabe? Parece que ela não consegue seguir em frente com a vida dela. Então, isso tudo é muito importante que a doutora está falando. Vão prestando atenção. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E se de alguma forma você está ali, é porque existe algo emocional que te prende ali. Não é à toa que você está ali também, né? E aí vamos falar, manipulação todos nós um dia já fizemos, em algum nível. Não somos seres santos, né? Então, mesmo inconsciente, né, Carol? Inconsciente, até mesmo nos relacionamentos saudáveis, às vezes a gente faz ali um charminho, faz uma birrazinha pra gente, né? Sim. Num nível que é saudável, vamos colocar isso, porque isso é importante também, que as pessoas entendam. Né? Então, assim, quando a gente é criança é muito... Meu filho fala assim, mãe, você não é mais a melhor mãe do mundo. Quando não quer fazer. Então, isso é muito típico da criança, é um comportamento imaturo. A manipulação e a chantagem emocional é um comportamento de imaturidade emocional. Só que quando você se estende isso para a idade adulta, tudo bem você ali num relacionamento saudável, de vez em quando, dar um chiliquezinho, tá normal, tá ótimo. O problema é quando você usa de forma consciente essa manipulação para deliberadamente chantagear outra pessoa para conseguir o que você quer. E aí começa a fazer uma coisa mais pontual, repetitiva e padronizada. Aí sim, é desse tipo de manipulação que a gente está falando, só para deixar muito claro, né? É exatamente, bem intencional, né? Então, assim, outra coisa que eu percebo, tem várias formas, sabe? Eu percebo, assim, que tem nuances, mas muitas coisas se tornam um padrão, né? Quando o casal tá nessa situação, sabe, Carol? Então, assim, eu acho que toda mãe, né? Quando mexe com os nossos filhos, aí pega. Aí pega. Né? Então, assim, o que eu percebo, o campeão de manipulações, vamos se dizer assim, né? No meu ponto de vista, o que eu percebo dos filhos, é a guarda dos filhos, né? Ou é a guarda, eu vou te tirar a guarda, né? Ou mesmo, às vezes, mulheres que nesse momento da separação é porque tá optando por um outro relacionamento, um exemplo, né? Que às vezes acontece. Mas você tá com outro, eu vou tirar a guarda do filho. Ou confunde, uma confusão muito grande do que é a guarda compartilhada. Eu vou pedir a guarda compartilhada porque eu não vou precisar pagar pensão.
Eu vou pedir a guarda Sim. compartilhada, vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com você. Então, assim, causa uma confusão na cabeça, né, da mulher e ela já tá com esse emocional tão aflorado que ela acredita. Então, Sim. isso acaba amarrando muito a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo, porque ele, poxa, Consegue mexeu com avançar. tudo. Aí entra uma decisão, ou eu escolho a mim, ou eu escolho meu filho, acaba indo por esse caminho, mas às vezes é por pura falta de conhecimento, sabe, Carol? É Totalmente. por pura falta de conhecimento. A minha linha da advocacia é a advocacia humanizada, né? Então, assim, tem alguns colegas, alguns advogados que estão se abrindo também para essa linha, que eu acho maravilhoso, porque se os dois lados estão nisso, a gente consegue fazer que as coisas se resolvam com a melhor facilidade, né? Com mais leveza até para as partes. Mas é exatamente abraçar essas situações com a maneira, com muita empatia, né, para cada caso. Então, eu sempre falo, né, até nas minhas redes e tudo, da advocacia preventiva. É a advocacia que você procura informação. Então, eu acho que a união da terapia com essa advocacia né, preventiva, de instrução, vai saber os seus direitos, entender o que é uma guarda compartilhada, e entender que não é bem assim para te tirar a guarda, né? Não é bem assim que funcionam as coisas, porque eu acho que tudo isso fortalece a mulher para ela realmente, com mais segurança, tomar essa decisão. E Isso é primordial. outra coisa que eu vi, assim, no começo da minha separação também, não é fácil, gente. Você Não. decidir o fim de um casamento não é fácil. Não é uma decisão fácil. É uma decisão que envolve muitos pontos de vista, financeiro, profissional, emocional, é muita coisa, tá? Eu não sou a pessoa que eu levanto a bandeira do divórcio. Não, pelo contrário, até me casei novamente, porque Eu a também bandeira que eu não. levanto é a família. Exatamente. Fique muito claro, né? Sim. Mas eu levanto a bandeira da separação para os dois, não é só para a mulher. Quando a relação está insustentável, quando a relação já é doentia, né? E aí, o que que acontece? As mulheres, elas chegam para mim porque eu tenho um processo que chama DVC, que é o processo de volta para casa, onde eu trago e resgato essa mulher que está separando para a essência. E uma Uhum. coisa que eu escuto muito de todas, é um padrão. Mas é a minha família. Eu estou destruindo a minha família. Elas se sentem culpadas. Culpa. Culpa é uma emoção muito comum nesse processo. E o manipulador, ele sabe que a mulher sente culpa, porque, como falei, é tendência a mulher ser guardiã dos relacionamentos, né? Então, Sim. o homem, ele sabe que ela vai sentir culpa, o homem manipulador. Então, o que ele faz? Ele diz mesmo que realmente tudo está acontecendo por causa dela. Ela é culpada pela destruição da família. Você escuta isso aí também? Muito, muito. E assim, ela chega exatamente com esse sentimento da culpa, né? Porque é colocado, muitas vezes até a própria família, sabe? Acaba não acolhendo, também acaba sendo um pouco cultural, é uma carga na mulher, né? É uma carga. É a questão A mulher é religiosa, popular, a mulher, social, né? Muita. sim. Então, assim, é uma carga muito grande. Então, quando você se vê naquela situação, poxa, eu não tô feliz como que eu tô. Mas é como se você tivesse que se aniquilar para fazer os outros felizes, Isso né? é como se eu não tivesse direito, permissão para ser feliz. Permissão para isso. E isso acaba até bloqueando, eu percebo, Carol, as mulheres para ver o outro lado do rio, vamos dizer assim, sabe? O que tem do outro lado, né? Porque a gente fala da dificuldade da separação e tudo, mas assim, e vou falar, né, particularidade por mim, eu sou divorciada há 10 anos, né? Minha filha tinha lá atrás 3 anos A e meu minha, filho meu tinha também. 8. Então eu tava passando ali pelos dois, né, bem pequenininha, ele indo a caminho da pré-adolescência e tudo. Mas assim, hoje, depois de todo esse tempo que eu vejo, foi a melhor decisão que foi tomada lá atrás. Tem suas dificuldades? Tem. Tem. O financeiro, como você falou, com certeza, Carol. Isso, né? Isso acontece. Inclusive, isso também é uma forma da manipulação no momento. Total. Porque eu vou pagar o que eu quero de pensão. Sim. É uma mentira, não é A bem assim mulher, que a às vezes, banda toca. ela se dedica por opção do casal, não só dela, Sim, ficar na família, cuidar da família, né? Aí, de repente, acaba. E aquela é, mulher faz o quê? A dependência financeira impede ela de sair, né? De sim. buscar opções. E ela se põe também como vítima por isso. Sim, exatamente. E eu imagino, bom, que eu percebo também, né, de quando elas, né, porque é normal que numa consulta se abra, e eu acho que
né, tá tudo certo, é importante para que eu saiba lidar também com essas situações do emocional, de cada casa é tão diferente um do outro, mas essa dependência financeira, muitas vezes, às vezes é dependência, às vezes também não é tão uma dependência, mas também se torna Um uma forma de manipulação. comodismo. Sim, exatamente. Que você vai fazer na tua vida se eu não estiver pagando, né, X, Y, Z? O que você vai fazer se você não tem uma profissão, Sim. né? Ou você vai Você vai começar... sobreviver com esse saláriozinho? Sim, exatamente. Ao mesmo tempo daí fala da pensão. Então, assim, inúmeras coisas acontecem e assim, gente, acontece muito, Carol, muito. Eu acho assim que cerca de 80% das clientes que eu atendo, elas têm essa história, sabe? Elas têm Sim, essa questão da manipulação bem forte mesmo. sim. E preciso assim, olha, eu digo assim sempre, né? Quando aconteceu comigo, você não percebe logo, tipo assim, você não decide separar, acorda. Não é assim que funciona. Você acorda, hoje decidi separar, tô indo embora. Sim. Demora tempo. E às vezes o processo de luto ele já está acontecendo ali no próprio casamento. Porque você já está vendo que não vai enrolar, né? Que não vai para frente. E aí a mulher, ela precisa entender, gente, nós precisamos desenvolver a nossa autonomia, a nossa independência. E não falo só pelo relacionamento. Por nós, como seres humanos mesmo. Porque no final da nossa vida vai ser quem? É nós e nós mesmos, né? Senão a gente vai ficar dependente dos nossos filhos daí, né? Então, assim, a gente precisa começar Aí eu comecei a perguntar para mim, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Porque a vítima, ela não quer ajuda. A pessoa que está na vítima, que tem mulheres que se colocam como vítimas, e realmente elas são, mas elas incorporam esse papel e elas não querem sair. Uhum. A vítima não quer sair dela, ela quer culpados, ela não quer solução. Então, ela fica ali. Então, ela não se coloca como protagonista, porque a melhor forma da gente sair é começar a perguntar, sabe? O que eu posso fazer para sair dessa situação? O que eu posso fazer? Quais são as coisas, as habilidades que eu posso aprender, né? E aí você vai começar vagarosamente traçar seu plano de voo. Exatamente, é como um plano mesmo. E porque assim, para você ter noção, Carol, às vezes eu atendo a cliente nesse momento, antes exatamente, né, às vezes de sair da casa, de acontecer alguma coisa assim, eles estão juntos, morando juntos pelo menos ainda. E na análise que é feita e envolvendo essa questão financeira realmente, eu chego a ponto de falar, olha, eu vou te acompanhar, mas não é o momento. A gente precisa segurar um pouquinho, porque não dá, você vai entrar no olho de um furacão. Sim. E daí você vai acabar não dando conta. Então, muitas vezes, nessa consulta, nessa primeiro, né? Se for possível buscar uma terapia, ela é primordial, porque vai conseguir fazer com que ela consiga lidar melhor com as situações. Porque é fato, a pessoa se transforma muito. Isso é muito comum, como você falou, não vou generalizar porque as pessoas são diferentes, tá? Mas, no geral, se transforma. Então, você conhece o teu marido no momento do divórcio, essa frase é muito certa, né? Então, assim, você precisa estar fortalecida, mas a questão financeira, ela vem junto, né? E eu até vi o teu stories que você fez agora há pouco, e é muito real, passei por isso também. A nossa vida financeira muda. Isso é fato, né? Se dois salários estavam juntos, né, para as despesas, agora são dois. Sem contar que, né, muitas vezes, nem sempre, mas ainda hoje em dia, no geral, o homem ganha mais que a mulher. Sim, não é a Leila exatamente. que está criando, nem a Carol, né, Carol? Isso é uma realidade. Então, é uma assim, realidade. Né, precisa se fortalecer, não trabalha, buscar aquilo que tem uma afinidade, começar a se despertar nisso. Sabe o que eu comecei a fazer? Se programar. Na época, eu comecei a vender Mary Kay. Olha só. Eu era farmacêutica e concursada. Nessa época eu não era terapeuta, quando eu estava casada. Mas eu falei, gente, eu preciso aumentar minha autoestima, eu preciso trazer uma renda extra. Pensando já no que poderia acontecer ali na frente. Aí eu comecei com Mary Kay. De Mary Kay eu fiz maquiadora profissional. Vendi joias. Né? Até chegar onde eu cheguei aqui. Já faz 6 anos.
anos. Então as pessoas não querem, não podem se comparar, né, com o nosso resultado. Não dá para você comparar, Processo. mas tem que entender que tem a mesma força. Você veja que quando eu me divorciei, Carol, eu estava na metade da faculdade. Quem pagava a minha faculdade era meu ex-marido. Então, aquilo, imagine, né? Pense. Já era um motivo para desistir, né? Exatamente. Eu terminei minha faculdade fazendo escova progressiva. Nos outros, eu fazia em domicílio. Uhum. Né? Então, assim, e as coisas vão se desenvolvendo, mas realmente aquilo que você falou, você tem que sair do conforto de ser vítima para se tornar protagonista. E isso é um passo e ele é muito subjetivo, né? Ele é muito individual. E assim, Até mesmo não para é superar essas fácil, manipulações é bem importante, né? porque assim, eu precisei passar por cima da minha vergonha de oferecer joias onde eu trabalhava para vender. Eu precisei passar por cima da minha vergonha para ir na casa das pessoas fazer maquiagem também, que eu fui, entendeu? Então, Sim. assim, são escolhas. É. Eu entendo que nem sempre a gente está preparada, mas é um momento da gente começar a pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação. Porque, sério, tem pessoas que me seguem há 2, 3 anos e não mudaram a realidade da vida delas. Elas ainda estão reclamando do algoz, do marido, do não sei o quê, e a pessoa não sai do lugar, ela fica patinando. Entendo que são vítimas das circunstâncias, mas elas Sim. podem sair, se elas quiserem, né? E vamos colocar aqui a outras questões que a gente ouve muito do marido. Eu acho que essa questão você não vai dar conta, você não faz nada sozinha, Uhum. ai, você é muito burra, às vezes isso é ouvido também, acaba com a capacidade, né? Com a autoestima daquela mulher. E ela vai acreditando. Do ponto de vista jurídico, quais mais você ouve? Olha, eu acho assim, eu coloquei assim, até anotei aqui algumas questões também, mas a questão até mesmo assim dos bens que vai perder, né? Ainda existe, Carol, homens, né, que falam que se você sair de casa, você vai perder os seus direitos. Ainda tem mulheres que a situação está insuportável em casa e não que ela tenha que sair, mas às vezes realmente, né, entre a sua integridade física, a sua integridade moral, dependendo das circunstâncias, né, Você eu tem mesmo que falo, sair. tem que Não sair. dá tempo. Tem tempo que não dá para fazer plano. Tem Não, não dá, situações que exatamente. Tem aí situações que acaba realmente que torna isso, mas assim, aí a manipulação entra nesse sentido. Você quer separar? Então você que saia de casa, mas se você sair, você vai perder os seus direitos. Aí isso segura. Ou você pode sair, mas meus filhos ficam. Meus filhos não vai, né? Então, assim, são dizeres que hoje em dia, ainda que é absurdo no mundo jurídico, tá? Né? Que isso não existe no mundo jurídico, ainda acontece. Quando se trata em abandono de lar, né? Não vou nem estender um pouco a situação, mas existe aquelas situações, eu dou exemplo do homem que saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Abandonou totalmente. Essa é uma outra situação, entraria no uso capião familiar, mas assim, em nada se compara a essa situação pontual que nós estamos falando aqui. A mulher que está não é sofrendo. insuportável e precisa se afastar do lar. A única coisa, a recomendação que eu falo, não dá para sair e deixar as coisas correrem. A separação de fato, ela já aconteceu. Né? Isso tem, inclusive, resultados jurídicos. Então, por exemplo, o regime de bens, ele se finaliza na separação de fato. Acabou ali. Então, por exemplo, se um dos dois for comprar algum bem, alguma coisa, o outro nem teria direito. Mas não formalizou uma situação, não fez uma partilha, não regulamentou as visitas, né, dos filhos, a guarda, os alimentos. Então, assim, se tiver que sair de casa, não ceder a esse tipo de ameaça, né, de que vai perder todos os direitos, porque não vai. Então já tomar atitude, né? Já procurar um advogado, né? Que ele vai ali, né? Dependendo da situação, até que tentar compor um acordo, ou vai ter que ingressar imediatamente com o divórcio litigioso. Então é importante já aproveitar e já resolver de uma vez. E assim, outra coisa que eu percebo com as minhas clientes é que elas estão num sofrimento tão grande que, às vezes, para encerrar aquela situação, para se libertar daquela toxicidade do relacionamento, elas acabam aceitando qualquer condição. E aí, ao invés de procurar uma pessoa especializada para regulamentar, colocar num papel as condições, né? É.
ela simplesmente faz um acordo verbal. Tem alguns advogados despreparados, me desculpa falar, mas tem. Mas tem sim. Que acabam aceitando certas coisas que eu fico assim, gente, mas isso aí não devia ser consensual, mas não. Isso aí devia ser litigioso, porque está completamente distorcido a situação. Sim. Tem situações que precisa ver, não precisa ver um olhar mais imparcial, porque a mulher ela está perdendo. Né, que nem a gente fala do emocional, e realmente a mulher ela fica ali com o emocional que ela não consegue raciocinar direito. Eu até do homem, né? Eu até fiz para a caixinha. Sim, eu até fiz uma postagem tempo atrás que eu falei, você precisa de um advogado que te ajude a pensar. E é isso, né? Que nós temos que ter essa empatia pelo momento do cliente, muitas vezes ter muita paciência, enfim, saber lidar com a situação, mas com a imparcialidade do emocional, né? Para conseguir exatamente auxiliar. Porque às vezes eu também percebo o que acontece, ainda nesse gancho de manipulação, né? Ah, então tá bom, você vai divorciar, então eu vou contratar o advogado. Né? Aí pega alguém. Então, daí veja, daí ele vai lá, contrata o advogado, que entre eles ditam as regras e só entrega para a mulher assinar. Carol, eu já recebi cliente que não sabia nem o que assinou. Eu só sei que eu assinei uma procuração. E quando eu entro, acesso o processo, já depois de um tempo, porque daí ela já não entendeu nem o que foi a partilha, não lembra nem como foi os alimentos, não sabe como que diferença. Nada, não sabia nem como anualmente como que ia ser essa correção e é surpreendido, nossa, mas eu não sei o que eu assinei, então isso é bem perigoso. Sabe o que eu percebo também? Mistura o alimentos com a partilha. Tipo, então se você vai ficar com a casa, eu vou te dar menos pensão. Exatamente. Pegando, tem uma cliente que tá comigo assim, eu falei, não. Partilha, alimentos, na verdade não é nem o direito da mulher, é o direito da criança. É da criança, exato. Tanto é que às vezes, ali, dependendo das circunstâncias, eu até ouço isso e ela fala, se eu ficar com a casa, ele não precisa me pagar a pensão. Mas veja, o direito nem é teu. O direito é do teu filho, você não pode tirar o direito do teu filho e não confundir as coisas, né? Elas sustentar o filho, né? E a partilha de bens é uma outra totalmente diferente. Então, assim, Carol, eu vejo que não é fácil para a mulher ter que lidar com essa parte burocrática da separação, né? Porque é bem burocrático. Você precisa, às vezes, né, segurar um pouquinho ali, engolir o choro, vamos dizer, tentar trazer um pouco mais a tua razão. Mas, assim, é muito importante você ter confiança no profissional que está contratando, né? Então, sempre deixo claro, um profissional pode fazer acordo para os dois, por exemplo. Pode, é possível fazer. Mas, assim, se a mulher está na insegurança do profissional que está contratando, contrato o teu. Porque, assim, Carol, formalizou, fez partilha principalmente, não dá para mudar mais depois. Então, assim, tá feito, tá feito. Então, abriu mão de alguma coisa ali, por alguma circunstância, né? Seja através de uma manipulação que ela foi levada àquilo, ou emocional que está muito aflorado, precisa ter muito cuidado. As consequências jurídicas ela vai sentir lá futuramente, né? Então, de contas, ela está recomeçando a vida, ela precisa de um certo recurso, uma garantia aí nessa parte. Exatamente. E eu vejo muitas das minhas clientes passando por isso e sofrendo sozinhas e achando que tá lindo. E assim, quando a pessoa é manipuladora, quando o homem é manipulador, gente, não tem conversa com o manipulador. Infelizmente, a gente às vezes quer que, assim, eu percebo muito nelas uma característica que é, poxa, eu quero que ele entenda o que eu estou passando. Ele não reconhece o que eu fiz para ele. Ela espera a mudança do comportamento do outro. Mas isso é impossível. A gente não tem controle sobre o outro. Tipo assim, é causa perdida, né? Então, o que ela faz? Aí ela fica ali barganhando consigo mesma, com ela. Sabe? Por quê? Porque ela acha que pode reverter o pensamento daquela pessoa e aí eles começam a brigar e no WhatsApp aquela confusão e o emocional só se afeta mais por causa disso. Então, assim, tem situações que não dá para ser consensual. Principalmente se houve traição. Eu acredito, assim, não sei, posso estar falando besteira. Mas se tem muito emocional e a pessoa é um manipulador, como que você vai conversar com o manipulador? Ele distorce os fatos. Exatamente, ele vai distorcer. Eu acho que a pessoa teria que estar
muito fortalecida, com autoconhecimento mais aprofundado realmente, para ela até se abster daquilo que está falando, né? Sim. Mas ali no meio da... Mas eu falo por mim, a gente não tem sangue de barata. Não, Tem hora não tem. que é difícil, entendeu? Você cai na cilada, você cai É. ali na teia. Uhum. Então, tem momentos que eu acho que tem conversas que não dá para nutrir. Você tem que ter realmente um apoio, uma pessoa imparcial para tocar a situação. Sim. É exatamente isso que eu até ia trazer esse ponto, porque nesse momento a importância, né, de pessoas imparciais que possam realmente auxiliar. Porque ficar ouvindo a história do vizinho, a história do amigo, a história da família, causa maior confusão. Profissional A tem que maior ser profissional. confusão. Tem que ser profissional, exatamente para auxiliar, né? Então, nas melhores decisões. E exatamente até evitar esse contato, né? Trazendo aí para a questão jurídica, quando a pessoa ela vem nessa situação, dependendo como que é, eu já falo, olha, você não tem condições de conversar com ele nesse momento. Só vai fomentar ainda mais, vocês não vão chegar a lugar nenhum e ele tá pegando você pelo emocional. Porque muitas vezes, Carol, a gente está tratando né, do divórcio, a pessoa já tá decidida e o outro tá ali ainda nessa conversa, ainda tentando manipular para voltar. Então a pessoa fica ali, sabe, numa corda, puxando para o lado e para o outro. E daí isso impede que as coisas avancem. Não que o divórcio vai ser a solução, mas se a decisão está tomada, tem que tomar muito cuidado para não voltar, né, pela manipulação, né, por esse controle que a pessoa ainda exerce. Diz que já é até estatístico, uma vez uma juíza me falou que é de 5 a 7 vezes que a mulher chega para fazer audiência, aí chega na audiência ela desiste. Acontece. Acontece, não acontece. Acontece em audiência, acontece um pouco antes, ou acontece às vezes, né, do cliente entrar com a ação e tudo, né? A gente tá lá no meio, mas não dá para suspender um pouco, não dá para, né? Não dá para parar, não dá para ver. Então, assim, eu tento manter uma proximidade muito grande para ver que as coisas estão, né? Como que as coisas estão fluindo exatamente para cliente também, né? Mas, assim, dá para perceber que ela ainda está muito frágil naquela decisão. E com tudo aquilo que traz, inclusive a autorresponsabilidade, como a gente estava falando, de assumir, bom, daqui para frente sou eu e eu mesma. E aí Né? eu Seguir sente medo, firme. né? Porque na Medo. primeira palavra que o outro, nessa manipulação, já puxa. E daí a pessoa vai ficar ali num círculo vicioso mesmo, né? Sim. Até porque eu não sei de estatística, mas o que eu percebo, a maioria das pessoas que voltam, né, pro relacionamento anterior, volta pior e acaba tendo que de novo recomeçar essa decisão que já foi tão sofrida de tomar, né? Sim. Geralmente volta, o ciclo é pior, aumenta a tensão, ela sofre mais porque ela sofre culpa de não conseguir sair. Então, tudo fica aumentado, tudo fica pior. Agora, assim, eu já falei aqui, né, que nós estamos falando com mulheres, mas eu sei que também tem homens que passam por isso. Sim. Também tem mulheres muito manipuladoras, com certeza. Eu já tive casos na família, né, de mulheres manipuladoras também. Então, só que a gente entende que pela natureza da mulher, pelo contexto social, né, cultural, tudo isso interfere e faz com que, na maioria das vezes, as mulheres, principalmente pela dependência financeira, que está muito associada à dependência emocional, impede que essa mulher se liberte. Acho que a dependência financeira é o que mais pega mesmo para essa mulher falar assim, não, eu vou sair e eu vou conseguir, eu sou independente e eu vou embora. Então, o dinheiro, a questão do dinheiro, né, do profissional, dela se ver uma mulher capaz também. Outra coisa, além da dependência financeira, a mulher, às vezes, ela não se sente capaz de dar conta de cuidar dos filhos sozinha. Isso é uma sensação que eu também sentia, medo, porque eu tinha, aquela coisa, eu tinha uma pessoa do meu lado para me ajudar a tomar decisões. Isso é muito do perfil da dependência. Então, você tem ali um relacionamento, você conversa, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tem alguém para tomar decisão. De repente, você não vai mais ter. Você vai ter que tomar as decisões sozinha. Isso gera confusão na mulher que saiu do casamento também. Então, ela sai, ela acha que é saudades do que ela está sentindo.
E aí decide voltar, abortar o divórcio. Ah, não, eu sinto saudade, eu percebi que eu amo. Você não ama. Você não ama. Você só simplesmente está com medo. E faz parte, né? O medo do desconhecido, né? Porque, assim, esse outro lado, ele pode ser muito diferente. Eu percebo, assim, inclusive, trazendo nova vida e até talentos que nem a mulher mesmo sabia que tinha, O meu né? caso, o Uma seu. força, sim, exatamente, uma força que traz. Mas assim, passa assim por um funil, né? As mulheres que passam por isso, elas passam por um funil de se autoconhecer, até mesmo Dói. assim de reencontrar a tua própria identidade, né? Porque É, durante um casamento parece que se confunde. Você só é confunde. esposa de fulano, né? A Mãe e mãe esposa. Você Então você sai deixa de dos ser mulher, papéis. né? Tá, exatamente. Sai desses papéis para se tornar quem você é. Requer muita coragem, né, Carol? Requer muita coragem na decisão e mais ainda para se manter firme nela. Sim, eu acho que no meu caso, eu penso muito assim, foi coragem, mas foi muito mais uma visão que eu tinha para mim, uma visão de fé. Eu tinha uma visão, tipo assim, Uhum, eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida mais. uhum, Então eu comecei, em vez de focar no que eu não queria, eu comecei a focar no que eu queria, que eu uhum, jamais havia me permitido pensar. Então, o que sim. que eu quero agora? Eu quero viajar? O que que eu quero? Eu quero fazer uma plástica? Que a gente começa pelo fora, né? Eu comecei por fora, pela É, beleza. Daí que eu fui, tá, eu quero me autoconhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber do que eu gosto, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero ler. É muita vontade de viver você tem que ter, sabe? sim. E principalmente a fé. Eu tinha muita fé de que Deus iria estar comigo nessa caminhada. E até hoje eu sinto muito isso, muita confiança, muita fé de que. Porque todo momento a gente está sendo levado àquela bifurcação, né? Aquela encruzilhada. Você tem que fazer Exato. escolhas. A vida adulta, você tem que tomar decisões. Né? E até mesmo, você fala que se você não decide, você já está decidindo. Ah, não, eu vou ficar Exatamente. aqui Ou já é porque ou não, né? não, é um conforto desconfortável, né? Não tá bom, não tá legal, eu não amo mais, ou ele não é o companheiro que eu gostaria de ter para minha vida, eu não tô feliz. Mas é confortável, entre aspas, se manter, porque é previsível, né? Uhum. O novo sempre causa essa insegurança, mas assim, né? Não dá para se enganar. Já é uma Uhum. decisão. Já é Sim. uma É. decisão. Tem que saber o que decidir, né, para si. E muita gente também pensa assim, eu já ouvi assim, mas se eu terminar com ele e me separar, com quem que eu vou ficar? Eu já ouvi isso. Com Aham, você? sim. Mas você vai ficar com você. Mas é um pavor, porque ao longo de um relacionamento, nós mulheres tendenciamos a nos anular. Nós mulheres tendemos a nos esquecer. Sim. Então a gente passa a viver a vida para o outro, a gente passa a viver a vida para os filhos, a gente passa a cuidar muito das pessoas por causa do nosso perfil, da nossa natureza, e a gente começa a se deixar de lado. E aí, Uhum. como você falou, tem até o Padre Fábio de Mello, um dos livros que eu li na época, nossa, foi muito bom. Era, como que era, gente? Alguma coisa da máscara. Ele falava das máscaras que a gente usa para se manter nas relações. Então, para ficar naquela relação, você tem que agradar aquela pessoa. E se é a pessoa manipuladora, você deixa de ser quem você é para agradar. E aí você vai se esquecendo de quem você é. Isso é muito triste. É Muito muito triste. triste você estar numa relação que você não sabe dizer do que você gosta, não é? Sim. Não sabe escolher uma roupa, não sabe ter uma opinião formada. É muito triste isso, né? Então, mulheres, lembra que para você não é egoísmo, elas confundem assim, mas amor próprio, isso tudo é egoísmo. Não tem nada a ver Não, com isso. nada de egoísmo, nada. É você primeiro, primeiro Deus, depois você. Aí vem seus filhos, né? A relação e seus filhos, tá? É uma prioridade, porque se você não se olhar, se você não estiver feliz, meu filho, ele percebe quando eu não estou bem. Se eu fico triste, se eu choro, ele vem e fala, mãe, para, não. A criança, ela é uma esponja, gente. Não, Ela é uma esponja. eles percebem totalmente. E assim, o que eu vejo também, assim, Carol,
é que até mesmo, né, às vezes, a mulher, ela permanece no relacionamento por conta dos filhos, né? Como a gente falou, às vezes, né, aí já vem aquela manipulação também que faz com que ela endureça naquela decisão. Ah, não, eu não vou me separar, não vou me divorciar enquanto meu filho não crescer. Isso, Mas tem essa muitas. criança, ela vai crescer com essa ideia, e assim, a gente não tem como disfarçar. Como você vai Não disfarçar uma tem, não. infelicidade Não constante? Então tem, vai não. crescer lá, e às vezes nós vemos adultos que se tornam responsáveis da infelicidade até mesmo dos pais, né? Você sabe o Então, que que eu pego em terapia? Pessoas com dívidas financeiras, por exemplo, porque elas sentem uma sensação de dívida da vida, porque ela viu a mãe, ela viu o pai, eles se sacrificando por elas. sim, Então, o que que a criança percebe? A culpa é minha. Eu não sou merecedor da vida. Eu não sou merecedor do melhor. Entende? veja Então, só. é um exemplo prático de como É, uma situação dessa afeta a vida de um filho. Então, assim, sim, é uma situação boa a separação? Não, não é. Não é fácil quem tem filhos, é. separação. Só que o Uhum. melhor que você pode fazer pelos seus filhos é ser feliz, é estar bem com você e ter uma relação respeitosa com o pai dele, se possível. Sim, Porque seu filho é 50% você e 50% o pai. Toda vez que eu vejo meu filho, eu tento ver o pai dele por trás. Se você olha assim, com mais amor, com mais amorosidade, com mais compaixão, fica mais fácil de você lidar. Mas não é fácil. não é fácil. Até perceber e entender, bom, não adianta eu ficar renegando, né? Não. Porque daí e a impressão que dá é que o filho se torna ainda mais parecido, né? Fica, ele toma dor, Parece mas que fica ali. ó, isso é terapêutico, é sistêmico, tá? Sim. Eles sempre, os filhos sempre vão querer, eles ficam com dó do mais fraco, do elo mais fraco. Então, por Uhum. amor, por lealdade, eles acabam se parecendo, Olha só. Eu entende? Então, acredito muito na assim, linha da constelação. Inclusive, hoje em dia, na área do direito, tem a constelação, tem o sim, direito sistêmico, né? Então, assim, o sim. judiciário está se abrindo de uma forma muito diferenciada, com um olhar diferente para as relações familiares, né? Eu sempre falo também para minhas clientes assim, olha, não se engane, vocês continuam no contexto familiar, Isso, né? a Então, família assim, não não mudou. perca Ela isso. mudou, mas não é ainda é família. É um contexto familiar, sim, diferente, né? Uhum. Diferente e muito comum hoje em dia. Mas, assim, não ficar essa coisa, ah, sou eu e o meu filho, é ele e o filho. O contexto familiar, ainda que o outro não aceite, ainda que o outro não tenha esse olhar, e daí é com ele, mas é Uhum. importante perceber isso, que o contexto vai permanecer. Até porque vai ter que se relacionar de alguma forma com o ex para Pra sempre. Pois sempre sempre. vão ter os filhos, né? Outra coisa, assim, que eu acho que é necessário que para as mulheres que estão passando por esse processo, Carol, perceber que hoje em dia o judiciário trata diferente os divórcios, né? E os profissionais também, né? Como eu falei, como né, nessa linha da advocacia humanizada, a gente busca resolver o conflito de uma maneira muito mais menos traumática para todos, né? Então, ainda que seja uma situação muito conflituosa, que a mulher ou o homem, como você falou, está saindo da relação, quando é buscado o auxílio de um profissional assim que tem essa linha, né? Uhum. A gente busca trazer a resolução da melhor maneira possível para não causar mais traumas para todos, né? Em Sim. especial para Principalmente criança para também. Vamos criança. pensar na criança que está no meio, né, dessa disputa, muitas vezes uma disputa de guarda, totalmente descabida por puro ego, porque não é nem Sim. porque o outro não tem, porque é diferente. O pai não tem condições mesmo, ou a mãe não tem condições. Mas às vezes os dois têm condições. Sim. Então não há o que fazer uma disputa. Então, assim, é também se abrir e buscar realmente a informação correta, para não ficar imaginando coisas, né? Ah, o divórcio tem que ser litigioso, eu vou ter que entrar com uma ação contra, aí eu vou ficar Uhum. não sei quantos anos no judiciário. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre esse vai ser o caminho, né? Hoje em dia, esse tem sido o caminho, o divórcio litigioso, quando as outras tentativas foram infrutíferas, quando a gente já não conseguiu fazer nada, né? Uhum. Aí a gente vai para essa parte. E você sabe, eu acho que se o foco sempre é a criança, é que as pessoas não são maduras. É isso que eu falei, existe Sim. imaturidade. Uhum. Mas se o foco sempre é a criança, se a gente pensar que existe uma criança ali que está sofrendo,
a gente tenta focar, né, a sempre pensar numa segurança para aquela criança, fica mais fácil. Não é fácil, mas fica mais fácil. Porque se tira o foco, né? É. Eu procuro auxiliares e falar nesse sentido, olha, esquece o que ele te fez, Ele né? é Esquece o pai. que passou, tenta colocar, separa, pelo menos separa. Nesse momento, é o pai do teu filho, vai precisar conviver, pense no teu filho, porque para ele é o pai. Ou para ele é a mãe, né? Então, se não há nada, claro, né? Depende de caso. Se não há nada que a convivência vai Ser afetar diretamente, tóxica, né? não dá também para ficar o ego ali só para querer às vezes até mesmo usar o processo como Para uma arma de punir, né? vingança. Aí é Como perigoso. punição, né? Aí é muito perigoso. E não vai nem estar atingindo muitas vezes o ex, vai estar atingindo mais o filho. Vai. E isso Então, eu falo que o nosso filho é uma sementinha, né? É sim, uma plantinha que a gente vai cuidando, que lá no futuro a gente vai colher, né? Os benefícios de ter feito, de ter se, não sacrificado não é a palavra boa, mas de ter se esforçado para isso. Agora, e quando assim, ó, uma situação hipotética? O marido separou da mulher, ela descobriu ali com 2 meses que ele tinha outra mulher, já estava namorando, já estava começando a namorar. Uma criança pequena, um bebezinho, 2 anos, 3 aninhos. Eu acho muito complicado guarda compartilhada, de assim, de anão, de bebê pequeno. Não sei. assim, quando se trata assim da criança, o judiciário ele começa a tratar a criança conforme a tua idade, né? Tanto é que tem até mesmo visitas escalonadas, mas assim, a guarda, Carol, ela trata assim de como Então, das da visitas, né, que união eu tô dos pais. falando. A guarda, quando fala em guarda compartilhada, quer dizer que o judiciário entende hoje em dia ela é uma regra geral para que ambos possam dirimir as situações da vida da criança. Onde a criança vai estudar, né? Eventualmente vai fazer um Fazer as tratamento médico, escolhas, os né? dois decidem juntos. Então, assim, guarda compartilhada são as decisões sobre a vida da criança. Ponto. Por que o judiciário hoje em dia ela coloca como uma regra geral? Porque entende, daí no judiciário tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, inclusive os próprios promotores de justiça entendem que essa modalidade de guarda contribui de uma melhor forma para o desenvolvimento da criança, para não aniquilar o outro nessas decisões, né? Para exatamente trazer a participação, muitas vezes é do pai, né? Vamos dizer assim, para que os dois possam juntos, né, manter essa guarda da criança e decidir as melhores coisas para a vida dela. O Instituto da Guarda, ela trata somente disso. Uma outra questão é a regulamentação da convivência. Aí é Isso. que entra essa questão, vai ser a cada 15 dias? Vai ser um dia com o outro? Isso pode ser Vai ser... testado, né, também. E daí, claro, depende daí também da idade da criança, né? Deixa, nós estamos falando de uma criança de 2, 3 anos, não vai ser bom para ela que fique um dia com o outro, né? Ou também, mas também não tanta distância, final de semana. Às vezes, criança nessa idade, ela não está preparada para pernoitar com o pai. Só 2 horas, né? 3 horas. Às vezes fica lá. Então, assim, hoje em dia, o formato, né, das visitas, a gente vai confeccionando ela conforme o momento, né, e aquele contexto familiar. Jamais o judiciário permite que, por exemplo, que os pais acordem algo que vai fazer com que a criança sofra, né? Então, assim, né, principalmente nesse início aí de separação, às vezes a criança até ela é amamentada ainda, por exemplo. Sim. Como que ela vai passar o final de semana todo com o pai? Então, mesmo que o pai queira, às vezes é impossível. Então, normalmente a regulamentação da convivência, ela respeita sempre a idade da criança, aquele contexto, o momento como está, assim, realmente a proximidade do pai com o filho também, a ponto de permitir algumas coisas, mas também é muito comum que a gente vai fazendo de forma gradativa. Até tal idade vai ser, né, no formato, depois vai mudando, depois se estende um pouquinho mais. Então, assim, vai se formalizando. E quando, por exemplo, vamos supor que ele combine dias e horários, e aí ele começa a atrasar, ele falta, ele alega no dia, hoje não dá, não posso. Como que a mulher pode se cercar de forma segura para que ela possa solicitar uma revisão disso depois?
exatamente fazendo prova, né? Normalmente, assim, os pais se comunicam pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, olha, né? Tá tudo Por certo para esse escrito, final né? de semana, por escrito, registrar. Tá tudo certo para esse final de semana, né? Eu falo WhatsApp porque é muito comum e normalmente não consegue nem falar por telefone, é só por mensagem mesmo, só trata a respeito do filho, né? Então, é registrar. Ah, daí ele vai dizer que não vai, né? Não posso, vai adiando, né? Enfim, não vai descumprindo aquele acordo que eles fizeram. Isso tudo comprovando para o juiz que aquela forma que eles acordaram lá atrás não está sendo viável ou não está sendo respeitada, é possível pedir alteração. Né? Aí Ou tem dentro. prejuízo para o emocional da criança, Sim, procurar um profissional psicólogo para estar dando exatamente. laudos, né? Exatamente. Às vezes, o que acontece? Tem mães que me procuram, né, exatamente nessas circunstâncias, porque, veja, se há um acordo, teve uma sentença que homologou esse acordo. Sentença, ela tem os seus efeitos como uma obrigação dos dois. Cumpre O pai não isso, está né? cumprindo, o pai não está cumprindo essas, né, essas visitas, não está indo buscar, nem nada. Existem medidas, hoje em dia, judiciais, que a gente pede para o juiz intimar o outro para que cumpra, sob pena de multa, inclusive. É possível juridicamente? É. Mas o que eu sempre coloco, né, para a mãe, você vai se sentir confortável sabendo que o pai está vindo buscar o filho porque ele está sendo obrigado, né? E não porque ele quer vir buscar, ou é porque ele, senão, se ele não vier buscar, vai ter aplicação de multa. Então, assim, o que eu percebo, tem algumas situações que há uma resolução jurídica, mas às vezes eu tenho que confessar que ela não tem uma resolução efetiva para aquele contexto. Sim. Então, assim, esses casos eu costumo analisar muito bem para ver circunstâncias, às vezes até utilizamos de notificação para o outro genitor, para falar, para lembrar, você dizer assim, olha, você se comprometeu, teu filho todo sábado tá lá com a mochilinha te Ai, esperando. gente. Ai, olha, é de cortar o coração. Nossa, consigo nem imaginar. Mas Mas aí, infelizmente, isso quando acontece. chega, pode chegar no momento dela falar, dela falar assim, não, eu quero, simplesmente não quero mais a guarda compartilhada, eu vou solicitar a guarda unilateral e pronto. Porque não está funcionando. Acontece isso, né? Pode acontecer, que eu falei, como o Instituto da Guarda fala sobre as decisões da vida da criança, se isso tiver acontecendo, o pai está sendo participativo, é uma coisa. A regulamentação da convivência, que são as visitas. Se essa aqui não está funcionando, também pode ser alterada. Né? Mas só deixando claro que são duas coisas diferentes. Guarda é uma coisa, a convivência, ela é diferente, ela é outra, é um outro instituto, vamos dizer assim, né? Mas os Sim. dois são possíveis de alteração, a depender do caso. Olha, Se não agora está cumprindo, tem que alterar, né? vamos pegar as perguntas para a gente finalizar? Vamos Então, vou lá. começar de baixo para cima aqui, ó. Fala sobre filho especial e adotado, por gentileza. Tem alguma coisa diferente para falar nesse caso ou é a mesma coisa? Filho especial e filho adotado. É Dentro do. no mesmo, na mesma situação. Ele é um filho especial e adotado. Se tem alguma Ele, assim, ó, diferença. se ele é adotado, ele tem os mesmos direitos de um filho biológico. Né? Então, assim, não faz diferença nenhuma. Inclusive, com relação à guarda, que a gente falou, também eles vão ter que definir uma modalidade de guarda e também vão ter que definir uma modalidade de convivência, de visitas. Às vezes, o que acontece, né, no caso que é um filho especial, ele tem as necessidades especiais. Né? Então, assim, nessa regulação sempre vai ser respeitado isso, as particularidades do contexto familiar. Então, nesse contexto em que é uma criança especial, às vezes tem uma deficiência física, por exemplo, às vezes dependendo da deficiência, né, que seja algo psiquiátrico, fica muito agitado com o outro, não consegue ficar muito Quando tempo com o outro. vai, né, É, volta, às vezes é, volta, por exemplo, com crise de ansiedade, volta nervoso. E volta aí? nervoso. Então, às vezes o que acontece? Vamos supor o pai falar, eu quero que ele passe o final de semana É comigo. Mas o obrigado. contexto, obrigado, o contexto não permite. Então é possível, inclusive, pedir a visita assistida, né? Que o pai, é permitido que o pai tenha acesso ao filho dentro da residência materna, um exemplo, tá? Por tantas horas. Todo final de semana, todo sábado, ou sábado e domingo por algumas horas, porque a situação, se for diferente, causa um sofrimento à criança dentro das condições dela.
Então, é um tipo de situação que, sendo analisada, essa forma de convivência do pai, dos pais, né, com ele, ela tem que ser de acordo com a situação, Aí né? fica muito difícil quando o pai é narcisista. Porque um exemplo, né, de personalidade narcisista, manipulador extremo, e para a mãe vai ser muito difícil trazer esse pai para dentro de casa para fazer a visitação assistida Vai. também. Vai ser. Às vezes, dependendo da situação, assim, aí é como uma sugestão que a gente traz, dependendo se o divórcio, por exemplo, ele é litigioso, né? Ou um acordo mesmo entre eles, é ter uma terceira pessoa, né? Ah, Então, né, um exemplo que a criança também convive, por exemplo, bem com avó. a avó. Então, vai ver na casa da avó por um tempo e depois traz de novo para a mãe. Né? Mas o que é importante esclarecer, assim, aí como ela trouxe um ponto, né, uma situação pontual que é bem importante, qualquer situação ela é sempre analisada dentro das suas particularidades. Então, não existe uma regra para tudo. Tem que ser a cada 15 dias. Não. Não, tem que ser uma semana. Não, não é. Cada um, ele vai se comportar de uma maneira, né? Tem que fluir bem. Tem que fluir bem para a família. Especial para a criança. O olhar do judiciário nesses casos, Carol, é para a criança. É Sim, sempre para a hoje criança. mesmo, na atualidade, meu filho já fala, mãe, mas esse final de semana eu vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo lá. Eu posso ficar sexta com você? Eu falo, pode, filho. Uhum. E a gente já consegue, né? 6 anos depois já consegue, tá Sim, tranquilo vocês se fazer isso. conversarem, se É, alinharem mas exatamente. no começo Esse é o mundo perfeito. foi muito É, pontual para pegar o jeito mesmo. exatamente. O que não dá, Carol, é assim, às vezes decide na separação e fica tudo de boca. O cara paga a pensão a hora que quer, Vai na vê o filho casa a hora todo dia, tem homem que quer ir lá todo dia para controlar a mulher, para né? monitorar. É. Tem cliente, por exemplo, tem situação que às vezes a pessoa pede e exige que ter contato com o filho pelo WhatsApp por vídeo. No final de semana que ele não está com a criança. Ou seja, a criança está lá com a mãe, está no final de semana com a mãe, e o pai ligando por vídeo para falar com o filho. Isso é monitoramento, Sim. né? Então, assim, tem várias situações, mas veja, se não há algo regulamentado, fica assim, Uhum. fica tudo muito perdido. Então a apreensão vai. Porque daí a mãe não sabe, mas será. Ah, você está impedindo de ver o meu filho, né? Que Uhum. normalmente se usa, né? Mas não é que está impedindo, é Mas o teu momento você do tem seu filho. momento, sua É intimidade, o teu né? momento. A questão é que você não é obrigada naquele momento, não é impedir o contato. Isso é uma outra questão, é totalmente diferente, né? Mas Sim, assim, o que não se escreve não se lê. Se exato. não tem nada formalizado, fica complexo. O importante é formalizar dentro de um formato que vá fluir, né, para a Uhum. família. Mas muitas regras são colocadas com relação a avisar antes. Às vezes a livre durante a semana, por exemplo, é livre, né? Pode pegar duas, 3 vezes na semana, mas avisar com antecedência, com 24 Claro. horas. Dá para chegar do nada e pegar. Então tem Sim. várias formas. Hoje o judiciário está muito aberto assim para isso. Então não existe mais essa regulamentação quadradinha, não. E quando é adolescente, pai e madrasta estão manipulando. Como que ela pode se cercar de provas? Porque senão entra muito naquela coisa, né? A gente fica no subjetivo. O que é essa manipulação, né? Então, assim, por exemplo, aí a gente poderia se estender para uma questão de uma alienação parental, né? Por exemplo, Uhum. né? Quando é a manipulação da criança em desfavor do outro. Ah, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, né? Vai fazer na cabeça do filho contra. Então, isso Uhum. entraria na esfera de uma alienação parental. Mas é uma circunstância que teria que, né, ser analisada. E, claro, tem as consequências jurídicas também. Uhum. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta. Acho que tinha uma perguntinha lá no começo. A, mani a manipulação é considerada algum transtorno? Não. Existem transtornos de personalidade do tipo B, são 4. O narcisista ele está dentro desses transtornos, mas a manipulação é um desvio de comportamento aprendido desde a infância, possivelmente aprendido com a mãe, aprendido com o pai. Isso é repassado. E aí, na fase adulta, esse adulto não amadureceu, ele não é um adulto maduro, então ele usa das mesmas estratégias e armas que ele usava lá na infância para conseguir o que ele quer. Mas manipulação é o gaslighting, né? Enfim, é conhecido assim também. Não é um transtorno.
O manipulador, uma pergunta, Carol, assim, o manipulador, normalmente, ele foi uma criança também manipulada? Ele teve esse histórico? Possivelmente. Foi manipulado e se tornou? Possivelmente. Possivelmente, porque os transtornos de personalidade são desenvolvidos, né? São Sim. comportamentais. Então, é tudo condicionamento. Ele já é uma criança que ele também é manipulado pela mãe. Tipo, se Uhum. você não fizer isso, você não vai. A gente tem, como pais, a gente tem que estar sempre, Cuidar com isso, a né? gente tem que estar sempre se olhando, né? Se observando, porque senão a gente ensina para a criança esse tipo de fala. Sim, Olha, sim. se você não fizer isso, se você não tirar notas boas na escola, você não é um bom menino, eu não vou te amar. Claro, Triste isso, mas né? tem pais que falam isso, Tem, tá? às vezes até, né, inconscientemente acaba falando, né? Que a gente Sim, está tentando exatamente trazer para a consciência para tentar, né, fazer diferente, agir de forma diferente. E também separar quando fazem isso sim. com a gente também, né? E agora o desafio é adultos que são imaturos, o que eles podem fazer? Tem tratamento manipulador? Tem tratamento? Ele pode sim ter uma autoconsciência, um despertar de consciência e mudar o comportamento, mas é muito difícil. Ele despertar essa autorresponsabilidade, ele começar a perceber que ele faz isso, geralmente ele ganha com isso. É um comportamento que ele gera benefícios, entendeu? Então é Uhum. muito difícil ele ter essa mudança. E o maior erro das mulheres é elas esperam que o manipulador mude, né? É. Então acho que é mais ou menos isso. Você quer falar um pouquinho então sobre o seu trabalho para a gente encerrar? Aproveitar que você está aqui de convidada, Leila. Sim, Carol, primeiro eu quero agradecer o teu convite. Fiquei bem feliz. Confesso que saí do meu conforto, Ficou né? nervosa. Porque a gente, né, o advogado é muito da escrita, né? Mas assim, fiquei muito feliz e é bom, né, falar de uma situação como eu te disse no começo, assim, o teu conteúdo ele se iguala muito com o meu nesse sentido, né, de buscar realmente auxiliar, né, Uhum. mulheres, pessoas, né, homens também, para que passe da melhor forma possível durante aí essa fase, né? Então, assim, né, como eu falei, dentro da minha advocacia, eu busco essa advocacia humanizada exatamente como um auxílio jurídico nesse sentido. Então, assim, né, a decisão da separação, ela precisa ter um respaldo. Acho que é muito importante a terapia para Uhum. auxiliar emocionalmente por esse processo, mas também é muito importante buscar um profissional, né, Sim. dentro da área jurídica que seja a especialidade, né, porque vai ter tanto o domínio técnico, né? O técnico Uhum. jurídico, mas também a empatia aí para saber lidar e auxiliar. Uhum. Acho que o meu Instagram vai ficar, né, registrado Sim, também, né? Tá na live sim. também, lá tem meus contatos, tudo, qualquer coisa eu tô à disposição. E faz atendimento online, tudo Faço certinho. atendimento, né, o escritório fica em São José dos Pinhais, escritório físico, mas assim, a maior parte dos meus atendimentos hoje em dia é online, então Uhum. dá para fazer online tranquilamente. Tá, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Acho que não. Eu também vou falar que eu tô com um processo terapêutico exclusivamente para ajudar a mulher nesse momento a superar a dor da separação, nesse momento onde ela perde a essência, onde ela não sabe quem mais ela é, né? Então eu tenho um processo chamado de volta para casa. Por que que é para casa? De volta para a essência. A nossa casa é o nosso interior, né? E aí esse processo é um processo fantástico. Já estou com um segmento de clientes que tem surtido resultados maravilhosos. E sempre que eu precisar vou recomendar você. Algumas já vêm, já tem advogado, mas eu sempre chega um momento que eu falo, você já está com apoio jurídico? E aí é um trabalho de colaboração, né, Leila? Eu também quero Exato. agradecer você pela participação, pelas trocas aqui no Instagram. E eu acho que é sobre isso, é sobre colaboração. Queria Colaboração, também, exatamente. queria também recomendar esse livro para quem está na live, chama O Fenômeno Gaslighting. A estratégia de pessoas manipuladoras para distorcer a verdade e manter você sob controle. Esse livro é bem legal.
para quem depois tiver interesse de comprar, porque conhecimento salva vidas. Sim, com certeza. Até se eu puder deixar uma recomendação de um livro que eu acho muito, li ele, eu acho ele maravilhoso, também recomendo, exatamente para ter a coragem dessa decisão e dar, né, virar essa página, essa chave aí, auxiliar, é a coragem de ser imperfeito. É Ele é maravilhoso. Eu muito tenho ele na minha curadoria, eu tenho ele é Ele maravilhoso. é o livro de cabeceira mesmo, né? Sim. Eu Eu até já vou vi colocar tem no um meu. outro que é Não Desista, como que é? Esqueci o nome agora, mas depois eu vou pôr na descrição do vídeo. É outro da Brené Brown, onde ela Aham. fala exatamente sobre as quedas. Olha. Porque a gente cai, né? Sim. Nesse processo, então, a gente se estrupica no chão. Exatamente. Eu acho que é um momento assim, que a gente precisa se munir, né? De Sim. boas amizades, mas também Rede de de estudo, apoio. né? Rede de apoio, estudo, bons profissionais e profissionais capacitados que possam auxiliar. Porque não estão sozinhas, afinal, é não se sentir sozinha, né? Sentir realmente que tem um Exatamente. auxílio. E, além de tudo, entender que é um processo que vai levar tempo, não ficar ansiosa, né? Isso é difícil, porque a ansiedade a gente não domina, mas enfim, entender que é um processo que leva É, tempo e tá tudo bem. Se acolher é o mais importante, né? exatamente. Então é isso, vou deixar Isso. no feed e muito obrigada, Leila, amei. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, viu? tchau. Até mais.